Olá, pessoas amadas e pessoas escolhidas da parte de Deus. Que maravilha! Uma boa e abençoada noite a todos. Nessa ocasião vamos ler a partir do capítulo 7 de 1 Samuel. Seja muito bem-vindo a Lendo a Bíblia diariamente. Aqui nós estamos na nossa maratona com um objetivo, uma missão. Lermos a Bíblia toda. Você que já leu a Bíblia, você vai estar relembrando. Você que nunca leu, estará lendo ela toda junto conosco. Nós começamos lá do livro de Gênesis, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. E hoje, para a glória de Deus, já estamos no 9º livro da Bíblia e já estamos lendo o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. E aí você vai até aprendendo a decorar a Bíblia. Nós lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e agora 1 Samuel. Não vá embora, fique por aqui conosco. Depois, quando terminarmos de ler 3 capítulos, nós iremos fazer a oração da noite, uma oração abençoada, aonde vai embora a insônia, vai embora a ansiedade, vai embora a opressão, a depressão e você vai dormir tranquilamente. Eu garanto isso para você, porque quem vai te dar essa graça é o Espírito de Deus. Amém? Então fica por aqui e vamos começar a ler, tá certo? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 5. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filisteus, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filisteus de Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, aquelas lutas espirituais, para nós pararmos, mas nós estamos em uma grande obra e nós não vamos parar. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama,
sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Uau! 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram e pelejaram contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Acar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. 1 Samuel 7,14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amoreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 17. Eu sempre falo, leia a Bíblia. Uma boa noite com Jesus a todos. Leiam a Bíblia com a caneta, com o papel na mão, para você ir marcando, ok? Isso é muito bom. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 17. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:8. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram
e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei, e que houver de reinar sobre eles. Do que houver de reinar sobre eles. 1 Samuel 8:10, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000, chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, fabriquem as suas armas de guerra, e os apetrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Primeira Samuel 8:17. Dizimará o vosso rebanho e vos servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becore, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas.
Passaram, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram a terra de Salizar, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem, voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Porém ele disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Primeira Samuel 9, 7. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Primeira Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava de vidente. Primeira Samuel 9, 10. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. E entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel. Um dia antes que Saul viesse, dizendo, 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo.
1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração te declararei. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 20. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? 1 Samuel 9, 22. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-lo diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 25. Não vai embora ainda. Já estamos terminando a nossa leitura por hoje e vamos iniciar a nossa oração da noite. Deixa o teu like profético e continue. Já estamos encerrando a leitura e já vamos fazer a nossa oração para dormirmos abençoados e termos um sono profundo e podermos estar seguros, pois Deus está conosco. Amém? Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 27. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Uau, glória a Deus. E assim nós encerramos a nossa leitura dessa noite. A nossa próxima leitura amanhã já será dia 1º de fevereiro, onde nós estaremos lendo capítulo 10. Amém? Vamos fazer a nossa oração da noite. E para a nossa oração da noite, vamos ler os Salmos de número 91. Tá certo? Vamos ler o Salmo de número 91. Para fazermos a nossa oração da noite. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe esse homem, essa mulher, esta casa, esta família. Concede a eles uma noite incrível de sono profundo e de proteção. Prepara o amanhã para que sejam surpreendidos, para que bênçãos venham para nós, teus filhos. Nós declaramos que toda força contrária, negativa, maligna, seja vencida, saia do nosso lar, da nossa casa, abandonem e deixem agora os membros da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor guarde a ti e os teus, que o Senhor me guarde e guarde os meus. Eu declaro no nome de Jesus harmonia, bênção, proteção, prosperidade, paz, tranquilidade, felicidades e alegrias na tua casa e na minha casa. Eu declaro em nome de Jesus e que o Senhor também visite os que estão hospitalizados. E visita aqueles que atendem os hospitalizados, desde o menor até o maior. Visita, Senhor, os encarcerados e todos aqueles que mantêm eles encarcerados. Que o Senhor visite documentos e faça com que liberações de assinaturas aconteçam enquanto dormem. E que no amanhã possam, Senhor, receber, ó Deus, a resposta dessa oração. Vendo alguém que estava internado receber alta, alguém que estava preso receber a liberdade e os documentos que estavam na justiça receberem, Senhor amado, a assinatura e o carimbo, liberando esta causa, aposentadoria, pensão, direitos, que o Senhor conceda, Senhor, a tua graça sobre teus filhos, e que a nossa noite seja de paz e harmonia, no nome de Jesus, e você diz, amém. Que o Senhor Deus continue te abençoando, que a tua noite seja incrivelmente protegida, guardada, que tu tenha sonhos proféticos, e que Deus possa te mostrar teu destino glorioso. Que você também possa, no nome de Jesus, deixar o seu like profético aí. Se de repente você quis enviar aí como chama, um super sticker para abençoar o canal, fique à vontade. Se de repente você quer o número de um Pix, aqui está aqui em cima, ó, onde você pode estar contribuindo para nos ajudar. Aqui embaixo, se você quer ser abençoado para abençoar, tem aqui, ó, a foto do meu e-book, tá? Para honra e glória de Deus. Você que tem interesse no sobrenatural, quer conhecer os mistérios das profecias, quer entender esses mistérios gloriosos, quer que se desmascarem, se decifrem diante de você, aqui está uma boa leitura. Desvendando os mistérios, um guia prático dos profetas. O link vai estar na descrição. E que Deus te abençoe com uma noite incrível, no nome de Jesus. Deixa o teu like profético, compartilha com 3 pessoas e o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe no nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Deus abençoe você.